Ó, a Kézia pediu para eu fazer a C da 9. O gráfico a seguir ilustra a posição em função do tempo de um corpo que realiza um movimento harmônico simples em um sistema massa-mola. Tá? Então, um sistema massa-mola, se é um sistema massa-mola, a gente sabe que o período dele é dado por 2π raiz de n sobre K. Sobre K. Então, ó, a massa do corpo é 1 kg. Então, eu tenho a massa do corpo que é 1 kg. 1 kg. Beleza? Ah, determine a amplitude. Então, esse gráfico é um gráfico da posição da massa em função do tempo. Da posição. Ora, quando a gente determina a posição de um pêndulo, a gente tem um ponto de origem, normalmente, um ponto que é um ponto de amplitude máxima e um ponto de amplitude mínima. Tá certo? Que a gente chama de menos A. Tá? Então, a origem é o zero. Beleza? Ah, ele consertou meu zero aqui. Por que ele não consertou as outras vezes? Acho que ele nem reconheceu que eram letras. Né? Ele nem reconheceu que eram letras. Bom, então aqui ele passa pelo ponto de origem no instante 1 segundo, né? No ponto de origem no instante 1 segundo. Uai, o que eu fiz? O que eu fiz? Uai, o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo o que aí, moçada? O zoom com menos coisa e selecionado exercícios propostos. Ele todo. Nas... Uai, eu, hein? Que esquisito. Fechou o trem? Ó, fechou o aplicativo que eu estava usando. Sacanagem. Ó, pelo menos abri no lugar certo. Fechou aqui. Eu não sei por que fechou não, tá, moçada? Mas vamos lá. Vamos voltar a desenhar aqui. Então, olha só. Então, qual é o ponto de máximo afastamento da origem? O ponto de máxima amplitude. Ó, a amplitude aqui é 2. 2 metros positivo e 2 metros negativo. Mas o que significa esses 2 metros negativos? Significa que a mola oscila, a massa oscila desde esse ponto até esse. Ela fica oscilando em torno dessa posição de origem aqui. Então, essa amplitude aqui vale 2 metros. Tá? Quanto tempo ela demora para uma oscilação completa? O que é uma oscilação completa? Não é ela sair de uma posição e retornar até essa posição? Então, vejam, ele sai da posição 2 metros no instante de tempo 0, quando t é igual a 0. T é igual a 0. Ele sai da posição 2 metros, em t igual a 0. Estou olhando o gráfico. Em t igual a 0, ele sai da posição 2 metros. Em t igual a 1, ele está passando pela posição de origem. Então, quer dizer, ele demorou 1 segundo para sair de A e chegar em 0. Depois, no instante de tempo, 2 segundos, ele está na posição menos 2. Então, ele demora mais 1 segundo para chegar na posição menos 2. Depois, ele demora mais 1 segundo para chegar na posição 0. Depois, ele demora mais 1 segundo para chegar na posição 2 de novo. Então, para sair da posição 2 metros e chegar novamente na posição 2 metros, ele demora 4 segundos. Isso quer dizer que ele tem um período de 4 segundos nesse movimento. Tá? Eu não calculei o período. Eu determinei pelo gráfico, que é um dado do problema. Tá legal?
Percebam, faria diferença se eu pegasse o instante que ele sai. Moçada, só um minutinho. Pode deixar. Então, entre ele sair da posição... Desculpa, vamos voltar aqui. Ó. Então, entre ele sair da posição 0, por exemplo, no momento que ele passa pela origem, posição 0. Se eu pegar o momento que ele passa pela origem na posição 0, que ele vai até a posição -2, passa pelo 0, vai a 2 e volta no 0 de novo, nós teremos também aqui ó, um período completo acontecendo. Quanto tempo? De 1 segundo a 5 segundos, 4 segundos o período também. Então, nós podemos determinar o período numa oscilação para qualquer trecho da oscilação que a gente queira, desde que seja relacionado com esse intervalo entre duas passadas sucessivas com a velocidade tendo o mesmo sentido. Tá? Então, ó, calcule o valor da constante elástica, letra C. Eu vou usar a função para determinar o valor da constante elástica. Período é igual a 2 vezes π vezes raiz de massa sobre constante. Eu levo tudo ao quadrado para extrair a raiz. Período ao quadrado é igual a 4π. 4π ao quadrado vezes m sobre a constante. Agora eu quero a constante, não quero? Ela está dividindo, passa multiplicando. Então, a constante vezes o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado vezes a massa. A constante pode ser determinada por essa equação. 4π ao quadrado, massa sobre período ao quadrado. E aí substitui os valores, né? 4 vezes π ao quadrado é 10, vezes a massa, que é 1, né? Que é 1 sobre 4 ao quadrado. Corta 4 com 1, 4 aqui. Então dá 2,5 newton por metro. Tá, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? É 10 por 4, 2,5 newton por metro. Aí eu não sei se o gabarito é esse, tá? Porque eu não confiro o gabarito dessa aí. Professor, por que seu π é 10? Não, o π não é 10, não. O π é 3,14. Mas é π ao quadrado, né, cara? Porque eu levei aqui tudo ao quadrado, lembra? Eu levo aqui tudo ao Tá. Você quadrado. arredondou então o π. Eu levo aqui tudo ao quadrado. Oi? Porque você então arredondou o π, né? 3,14 vezes 3,14 dá 9, alguma coisa, 9,9, alguma coisa. Então eu uso 10, usei 10. Aí tem que ver o gabarito, porque às vezes, por exemplo, lá no gabarito dá 2,48. Aí é porque não podia arredondar o π, né? Alguém viu o gabarito aí? É 2,47. 2,47? Então deve ser isso. Deve ser, tá? Também não tenho certeza não, mas eu acho que é isso mesmo. Professor, Quanto que é π ao quadrado aí? Oi? a maioria dos exercícios pediu para considerar π como 3. Pode considerar todos o π como 3? Aqui vê quanto que é 9. 9 dividido por 4. Vê quanto que é 9 por 4 aí para mim. Professor, nessa questão tá 2,25. 3, Ó, isso. desculpa, fala de novo. Nessa questão não tá arredondado. 2,47.
Ó, olha aí, ó, o meu amigo, você perguntou se podia considerar π igual a 3 o tempo todo. Se eu considerar π igual a 3 aqui, se eu considerar aqui nessa questão π igual a 3, a resposta é 2,25. Eu considerei π igual a 3,14 e arredondei aqui. A minha deu 2,5. A resposta do livro dá 2,47. Isso quer dizer que ele considerou π 3,14 e não arredondou para 10 o π ao quadrado, igual eu fiz aqui, entendeu? Então, Professor, você pode usar π igual a 3? Pode. Para me entregar aqui, pode. Mas aí você vai olhar lá no gabarito, vai dar 2,47, não 2,25. Você tem que entender que aqui ele queria que você usasse 3,14. Eu fiz os exercícios de 3 a 5 lá, eu gravei para mostrar, para deixar lá para vocês resolvidos, tá? E eu usei, lá no exercício que ele mandou usar π igual a 3. Então, eu acho assim, se ele mandar, igual aqui, ó, no 10, ele mandou usar π igual a 3, usa π igual a 3. Aqui ele não mandou usar π igual a 3, então usa 3,14. A minha dica para vocês é essa. Quem me chamou? foi eu, professor. É porque eu quero perguntar se eu arredondar o π e o meu resultado não for igual ao gabarito do livro, eu vou perder ponto por conta disso? Não. Não vai. Mas, veja, vocês têm a calculadora aí, vocês têm tudo aí. Usa 3,14. Se o problema não mandar arredondar para 3, usa 3,14. Tá bom, obrigada. Tá? Mas, assim, no que você já me entregou, esquece. Eu não vou tirar ponto por causa disso, não, tá bom? Tá legal, moçada? Ficou contraditório, moçada? Eu acho que eu respondi assim para alguém lá. Alguém me perguntou no fórum, eu acho que a resposta foi nesse sentido. Assim, foi, pode usar 3. Mas, assim, eu tenho muito mais receio disso. Ó. Por exemplo, a sua conta deu 2,25, dá 2,47. Você tem que entender que é porque você arredondou o π para 3 e o problema não era para arredondar, ué. Vocês entenderam, moçada? Se não está escrito, considere π igual a 3, a resposta no gabarito vai estar apontando para 3,14, quer dizer, para usar 3,14. Deixa eu ir no pêndulo ali. Rapidinho, só para mostrar para vocês aqui o pêndulo. Porque aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vamos sim. Beleza, que aí eu vou falar um pouquinho sobre o pêndulo também. Tá? Então, aqui é um simulador também do PET, tá? Do PHET. Aqui eu consigo controlar o comprimento do pêndulo, ó. Estão vendo? Comprimento do pêndulo. Tá? Eu consigo controlar também o valor da massa, ó, aumentando ou diminuindo o valor da massa. Tá legal? Algumas coisas que eu já falei, eu vou retomar aqui, tá? Vamos ver, por exemplo, aqui, né? Vou pegar aqui o cronômetro, colocar aqui um cronômetrozinho, né? Será que o ângulo de abertura que eu faço aqui, ó, o ângulo de abertura que eu faço, tá? Ele influencia no período? No período? Então, eu vou pôr no lento aqui para a gente fazer a medida no lento. Tá legal? Mas, ó o período. Ele saiu desse ponto, passou pelo ponto de origem e retorna. Quando ele retornar, o ponto de máximo afastamento, eu paro. 2 segundos foi o período. Tá legal, moçada? 2 segundos foi o período. Ó, aqui eu vou manter normal. Tá? Aqui eu vou manter normal. Beleza? Esse pêndulo, ó, ele está oscilando na Terra. Estão vendo aqui que eu consigo mudar o planeta onde ele oscila? Na Terra. E ele está com 0 atrito. 0 atrito. Isso quer dizer que ele vai oscilar como um movimento harmônico simples. Beleza? Vai oscilar como um movimento harmônico simples. Tá? Para 10 graus, nós achamos 2. E se eu colocar aqui, ó, 40 graus?
qual que será o valor que nós vamos achar para o período? 2 também. Isso quer dizer que o período não muda. O período não muda, dependendo do ângulo de abertura aqui. Tá legal? Agora, se eu diminuir o comprimento do pêndulo, vou manter a mesma massa, eu vou diminuir o comprimento do pêndulo. Aliás, não, antes disso, eu vou aumentar a massa. Aumentando a massa desse pêndulo, vocês acham que vai diminuir ou aumentar o período? Vai manter o mesmo. Beleza. Será? Vamos ver? Ó. Ó. Dois segundos. Então, o período continua o mesmo. Tá certo, moçada? O período continua o mesmo. Tá? Independente da massa. Isso mostra para a gente, aí eu vou voltar lá e falar um pouquinho disso. Isso mostra para a gente que no pêndulo simples, que no caso do pêndulo simples, tá? O período dele depende, é proporcional à raiz quadrada do seu comprimento. Então, ele vai depender só do comprimento e não da massa que está ali. Na verdade, a gente já sabe que o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Tá certo? Vamos ver lá no simulador agora o seguinte. Ó. Vamos ver aqui no simulador agora o seguinte. Ó. Quando eu coloco o pêndulo numa dada posição, eu tiro ele de uma posição de equilíbrio. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está numa posição de equilíbrio? Então, eu retiro ele dessa posição de equilíbrio, tá? No nível mais baixo, e levo ele até uma nova posição de equilíbrio. Tá certo? Agora eu vou desenhar aqui as forças que estão atuando sobre ele. Ó. Ó. Quais são? Então, vejam, ele estava aqui num ponto mais baixo da sua trajetória, que é o ponto onde esse comprimento L corresponde ao comprimento desse pêndulo. É o mesmo valor desse comprimento. Nessa posição aqui embaixo, quais são as forças que atuam nesse pêndulo? Eu tenho o peso puxando ele para baixo e tenho uma tração na corda puxando para cima. É isso que faz esse corpo estar em equilíbrio aqui. A tendência natural dele, pela lei de Newton, é que ele permanecesse em repouso, está pendurado aqui. Para que ele saia do repouso, eu tenho que exercer nele uma força, realizar sobre ele um trabalho e retirar esse pêndulo dessa posição de equilíbrio, trazer ele para uma nova posição de equilíbrio. Nessa nova posição de equilíbrio, eu ainda tenho um peso puxando para baixo, que é exatamente o mesmo peso daqui. E eu tenho uma tração puxando ele para cima. Ora, neste caso aqui, essa tração equilibra a componente do peso na direção perpendicular na direção normal, mas não equilibra a componente do peso na direção tangencial. É essa componente que é a força de restituição. É essa força que vai acelerar essa massa de volta para essa posição de equilíbrio,
fazendo ela descrever a trajetória circular que ela vai adquirir, que ela vai descrever aqui. Ó. Ela vai descrever aqui. Tá certo, moçada? Então, é o peso na direção tangencial que atua como força de restituição. Percebam. Percebam. Nesta posição, olha aqui, ó. O bloco tem energia potencial. Quando eu retorno ele para a posição de origem, esse sistema não tem energia. Ao realizar um trabalho e tirar ele da posição de equilíbrio, ó, eu estou fornecendo para ele uma certa energia. Tá certo? Essa energia potencial é de que tipo? Ora, é potencial gravitacional. Porque ele sai da sua posição de equilíbrio aqui embaixo e vai para uma nova posição de equilíbrio, onde ele está a uma certa altura da origem. Então, percebam. Percebam. Quando eu retiro o pêndulo da sua posição inicial, ele está a uma certa altura, ele está a uma certa, né, uma posição inicial igual a 0, e trago ele para uma posição. Ele ganha altura, e ao ganhar altura, ele ganha gravitacional. Moçada, peraí, que o meu fone está descarregando aqui. Vocês estão ouvindo? Quando ele grita aí, Battery Low? Não. Estão me ouvindo, né? Uhum. Beleza. Vocês me ouvem? Sim, sim. Beleza. Então, olha só. Mas espera aí, eu acho que eu tenho que fazer um negócio no Teams aqui. Isso, beleza. Ele já mudou automaticamente aqui. Então tá, ó, então percebam aqui, ó, essa diferença de altura H é que faz com que ele tenha energia potencial gravitacional. Então, a partir do momento que eu abandono, o que vai acontecer? Ó, a partir do momento que eu abandono esse objeto, vou até pôr no lento aqui para ficar fácil a gente ver, ó. A energia potencial se converte em cinética. A potencial se converte em cinética. Mas o tempo todo, a soma das duas, ó, que é a chamada energia total, permanece constante. O tempo todo permanece constante. Então, é a energia total aqui nesse simulador, na verdade, é a energia mecânica que a gente trata aí no nosso conteúdo. Ó, chegou no ponto de altura máxima, potencial máxima. Chegou no ponto de altura mínima, potencial zero. Estão vendo? E aí, toda a energia que ele possui é na forma de energia cinética. Tá legal, moçada? É na forma de energia cinética. Tá? Ó, moçada, nós passamos 10 minutos do nosso tempo já, são 11h08. Assim, a ideia é que nesse movimento, nesse processo aqui de transformação de energia, o pêndulo descreve um movimento harmônico simples em que a posição dele vai mudando. Então, nesse ponto aqui, ó, a energia cinética é zero. Então, ele só tem energia potencial gravitacional. Ela é máxima. Nesse ponto, quando ele passa aqui embaixo, ó, ele não tem altura. Então, a energia potencial gravitacional é zero. Mas a energia cinética é máxima. Ele passa aqui embaixo com o máximo de velocidade. Então, ele tem aqui a velocidade máxima. Quando ele sobe aqui, o que acontece? Ele vai
freando, porque, vejam, no momento que ele passa aqui, a resultante da componente da tração, do peso, a resultante do peso na componente tangencial começa a frear o movimento dele, até o momento que ele para novamente e retoma o seu movimento harmônico. Moçada, é isso que acontece com os movimentos dos corpos, tá? Dos movimentos oscilatórios. Você tem uma força que ora atua acelerando num sentido, ora atua freando no sentido contrário. Tá legal, moçada? Então era isso que eu queria trazer sobre a questão do pêndulo do sistema massa-mola, tá bom?